visíveis. E meu esboço está aqui no meu celular. Vamos lá. Isso, transformando o improvável em coisas visíveis. Essa semana, eu até peguei um outro texto para me ler. Depois, Tainá, coloca para a gente aí, por favor, tá? Ou depois, agora não, cara, só um pouquinho. Eu me peguei, antes mesmo do pastor me convidar para pregar, o Senhor me chamou de madrugada, me levantou, e ele falou comigo, vai lá e lê o livro de Esther. Eu falei, tá. Aí eu li o livro todinho de Esther, eu achei uma coisa linda, maravilhosa, né? Aí voltei a ler de novo, falei, caramba, e a palavra de Deus ela é viva, né? Quanto mais você lê, mais vai borbulhando na sua mente, assim, aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falando contigo sobre aquilo ali, né? E é maravilhoso a gente poder ouvir, né, Deus. Na realidade, quando a gente lê a palavra, a gente só lê. Mas quando a gente medita, é algo diferente. É você mastigar, né? É você, né, como eu falo lá com o pessoal do batismo lá, você tem 3 fases, a fase da mastigação, a fase de você engolir a palavra e a fase dela te dar vitaminas, né? Te nutrir o seu corpo cotidianamente. Porque assim como um corpo precisa de arroz, feijão, pão, carne, etc., para ser alimentado, nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, né? A nossa vida espiritual precisa ser alimentada pela palavra através da oração, né? É essencial isso aí, senão a gente morre. Se a planta, se você não regar, não molhar ela, está molhando ela sempre, ela vai morrer. E a vida e a água que jorra na palavra é essa que nos alimenta, que tem que jorrar em nós também, nas nossas vidas, né? Tainá, eu peguei o texto lá, eu dei para você colocar, você coloca para mim, por favor? Isso. Eu li Jeremias, porque eu não cheguei lá, não. Mas depois a gente vai comentar sobre isso, tá? Vamos lá ler todo mundo? Porque sou eu que conheço, todo mundo, eu fui na frente, né? Vamos lá, todo mundo. Vamos lá. Esse é um trecho da carta que Jeremias, carta profética, eu vou dizer assim, né, que Jeremias escreveu ao povo exilado da Babilônia, né, os judeus da Babilônia. Aí ele escreveu, esse é um trecho da carta, né, Deus confortando, Deus, né, confirmando com eles que ele estava ali do lado, que estava cuidando, que o propósito de Deus não era machucá-los, não era tratá-los mal, mas era de fazê-los prosperar. Assim como Deus também fala constantemente na palavra de Deus, toda essa palavra também a gente pega para a gente absorve, porque Ele tem planos para nós, para que a gente prospere também na vida. Talvez muitas das vezes você vai pensar que prosperar é só questão de dinheiro, é só questão de... Tem gente que pensa assim, né, que é só questão financeira. Mas ser próspero, na realidade, é você ter uma vida com Deus. É você estar bem com Deus, é você estar bem espiritualmente, é você estar feliz com Deus. E as demais coisas, às vezes, não importam muito, não tem muito valor, né? O reino de Deus tem muito mais valor para a gente do que qualquer coisa. A primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui, o primeiro ponto, né, é sobre não abra mão dos seus princípios. Os seus princípios, eles são inegociáveis. Mas por que você está falando isso? E Deus está lendo a carta de Jeremias e está falando sobre isso. Porque eu li, né, lá no livro de Esther, o que acontece? Princípios são coisas que a gente aprende. Bom, eu aprendi, né? A minha mãe desde cedo falou comigo bem assim, olha, não mexa nas coisas dos outros, não xingue os outros, trate os outros bem. Ele sempre me passou esses princípios, desde novo, né? Eu aprendi algumas coisas. É óbvio que a gente, às vezes, outros não aprende. Mas eu aprendi muitas coisas com relação a isso. Não quer dizer que ninguém é perfeito, tá? Porque a gente também é falho. Mas eu quero dizer o seguinte, a gente aprende essas coisas através dos princípios que a gente aprende no dia a dia. Então, veja bem, voltando lá para o livro de Esther, e a primeira coisa que Deus faz é fazer aquilo que era provável se tornar improvável, né? Já existia um rei, já existia uma rainha, né, a Vasti, e devido a uma desobediência, entre aspas, dela, ela foi banida
do rei, né? Aí Deus vai, promove quem? No meio de várias mulheres bonitas de todos os reinos, de todos os lugares que tinha a Radassa no meio, que é a Esté, né? Depois é a rainha Esté. Então tinha ela, que era judia. Mas olha só como é que o segredo é a alma do negócio, né? Mardoqueu, o seu primo, que cuidava dela desde quando os seus pais já estavam mortos, ela era órfã de pai e mãe, mas o Mardoqueu era primo dela, e ele cuidava dela, né? Ele era um segundo pai para ela, cuidava dela a vida inteira ali. E ele também levou ela para lá, e só que falou para ela, falou assim, ó, não fala da sua linhagem, de onde você é, de que família você é. Vai lá. E ela foi, no meio daquelas várias mulheres bonitas do reino, né, para ser escolhida pelo rei. Passaram um ano. Olha só, gente, vocês que vão no final de semana só lá no maquiador, cuidar de cabelo, né, Dani? Ficar com cabelinho novo e tal. Vocês vão lá só no final de semana. Elas passaram um ano cuidando da beleza, essas mulheres, para depois chegar à presença do rei. Você imagina, vai mudar tudo mesmo, né, Alex? Dá para mudar tudo. Então, elas ficaram um ano cuidando da beleza para depois chegar à presença do rei. Então, foi uma, foi outra, foi outra, foi outra. E o rei achou graça em quem? Na Esté, né? O rei achou graça na Esté. Então, o que aconteceu? Aí, o Mardoqueu, que era o tio da Esté, ficou na dele, ficou lá, ficava sempre na porta do palácio do rei, lá de fora e tal, cuidando de tudo. Aí entra uma figura nefasta, que se chama Ramã. Ele era da descendência de quem? De Agag, daquele mesmo rei que foi lá, que Deus mandou que Saul matasse, e ele trouxe ele, né? Era para matar ele e acabar com tudo, e o Saul trouxe ele lá na cordinha amarrado lá, trouxe ele cativo. Aí Samuel vai lá e, né? Acaba, espedaça ele, a Bíblia diz que Samuel espedaça ele, porque não era para trazer, Deus falou que não era para trazer, era para acabar com a linhagem dele. E esse cara é descendente de Agag, o Ramã. Aí entra, né, a maledicência, entra como é que chama? A gente fala que a mente vazia é oficina do diabo, né? Ele, a princípio, ele ficou muito enciumado. No sentido, não, a princípio não, pelo contrário, Mardoqueu estava à porta do palácio, então ele ouviu 2 oficiais do rei tramando contra o rei Ataxerxes, que iriam matá-lo, para derrubá-lo do reinado. Aí Mardoqueu vai lá e conta para Esté, Esté vai lá e conta para o rei. O rei vai lá, chama Ramã, que era um oficial dele, da guarda lá, chama ele, um dos oficiais dele, né, próximo a ele, e manda matar os 2. Enforcaram os 2, mataram os 2, beleza. Aí Mardoqueu continuou lá, e aquilo incomodava o Ramã, porque o Mardoqueu, todo mundo, o rei decretou fez um decreto lá, que todo mundo tinha que se curvar diante de Ramã, porque Ramã era um dos, né, segundo dele lá, tinha que se curvar. E Mardoqueu, ele era judeu, ele não se curvava perante homens. Ele não se curvava. Ele passava na beira de Mardoqueu continuava em pé. Ele ficou irado com aquilo ali. Aí a mulher quando ela é sábia, ela edifica, né? Ela faz com que a coisa funcione e tudo mais. Mas a mulher de Mardoqueu vai lá e fala o quê? Faz uma forca, né? Bota uma forca lá e dá filho. Mulher de Amã, perdão. Eu falei mulher de Mardoqueu, desculpa. Mulher de Amã, né? Então pediu, orientou ele nesse sentido. Aí ele fez uma forca de 20 metros lá no pátio, perto da casa dele, para enforcar o judeu. Só que não era ele não queria atingir Mardoqueu, ele queria atingir todo o povo judeu. Aí arrumou um decreto para tentar exterminar todos os judeus da região. Né? Aquilo ali, meu filho, quando você ora, transformando o improvável em coisas prováveis, quando você ora, quando você jejua, quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, quando você entrega o seu propósito a Deus, não tem nada que fique adiante de nós, porque Deus é maior do que todas as coisas. Mardoqueu se rasgou as suas vestes, encheu de cinza, e ele chorava pelas ruas, ele pedia a Deus, né, tipo assim, clamava a Deus por misericórdia, etc. e tal, e a rainha Esté não podia chegar diante do rei, sem que o rei levantasse o cetro para que ela pudesse chegar até ele. Aí ele falou, ele chegou para ela e falou, deu um ultimato nela, falou assim, você tem que chegar lá,
e falar com ele, porque senão ele vai exterminar todos os judeus, inclusive você e a linhagem do seu pai toda que tem aqui. O que ela fez? Chamou as suas camareiras, a turma toda lá que compõe o harém lá dela, lá onde cuidava, né? As serviçais todas. Todo mundo entrou em jejum e oração também ali. Nós vamos jejuar também, nós vamos pedir, clamar a Deus. Olha a confiança, né? Ela era uma rainha, né? Podia chegar diante do rei, não podia, senão o rei podia mandar matar se não chegasse, se não fosse, né, autorizado por ele. E passaram 3 dias ali de jejum e oração, buscando o Senhor. Ao longo, depois desses 3 dias, ela passa no pátio, e o rei olha ela de lá, levanta o cetro e fala assim: pode chegar, Rainha Esther. Olha só aqui como é que Deus faz. O que você deseja, e o que você desejar, eu te vou te dar metade do meu reino. Ei, maravilha, né? O que Deus faz, né? Algo que ela não poderia chegar sem ser chamada. Ela apareceu e de repente ele chamou, e ele ainda prometeu muitas coisas para ela. Coisas improváveis. Ao longo do tempo nós vamos estar comentando mais sobre isso aí. Está interessante, né? É muito interessante isso. Então, as coisas, né, não abra mão dos seus princípios, eles são inegociáveis. Princípios, valores cristãos, por exemplo, nós não podemos abrir mão, não podemos vender a nossa dignidade de forma alguma. Deixa eu explicar. Por algumas vezes, eu fui convidado a isso, a vender os meus valores cristãos. E eu chamei a atenção de quem fez isso comigo. No trabalho, eu quero dizer, não foi no dia a dia, né? E eu chamei a atenção com relação a isso, a pessoa que me fez isso. Porque o que adiantaria dinheiro no meu bolso e eu perder a minha comunhão com Deus, né? A minha santificação com Deus, por estar desobedecendo algo de Deus, que não era de Deus, né? Mentiras, né? Não são coisas de Deus, né? A Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Aquele que anda com mentira, com trapaças, com tudo isso aí, está lá na Bíblia, né? Não vai ver o reino dos céus, né? Não vai ver o reino dos céus. Então são princípios e valores que você não pode negociar jamais. Sempre nós temos que manter, sempre pensando que Deus é Senhor e que Ele vai cuidar de tudo. Ainda que você possa achar que você possa se dar bem ou se dar mal. Não interessa. Né? Algumas das vezes eu até falei, se você quiser me mandar embora, me dispensar, você faz o que você achar melhor. O cara pegou e me pediu até perdão depois, porque ele sentiu que eu fui honesto com ele, né? É o contrário, aquele negócio, né? Você transforma aquilo que é improvável nas coisas prováveis. Eu não estou nem aí, eu falei, eu não estou nem aí para trabalho, mas eu vou, a minha honra eu quero manter, o meu princípio eu quero manter. Mas não deu nada, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Então eu peguei um texto aqui de Josué 24:15, que fala, se porém, que naquele momento que Josué estava lá, né, junto com o povo, e o povo estava ali naquela turbulência toda ali, e ele dá um ultimato no povo, né? Se porém vocês servir, se porém a vocês servir ao Senhor, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje o que irão servir. Se os seus deuses ou se o seu antepassado serviram, além dos Eufrates, ou deuses dos amorreus, ou em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que palavra maravilhosa. Onde quer que você esteja. Voltamos lá de novo no livro de Esther. Aí, agora, o Mardoqueu, ele temia o Senhor, ele buscava o Senhor, homem de Deus, estava sempre orando ali, buscando o Senhor, era um povo separado para Deus. E, nesse caso, a segunda parte agora, deixa eu abrir aqui, peraí. A segunda parte é que ele agora, a Esther agora convida, vai dar um banquete e convida Ramã para ir nesse banquete. Olha só como é que Deus faz as coisas. Convida o Ramã para ir no banquete. E depois, junto com o rei, os 3 lá, ele ficou todo bobo. Esther me convidou para ir no banquete, falou com a mulher, não, vai lá. E ele, né, achando que ele estava abafando, vai lá no banquete, vai lá. E eles foram a primeira vez e falou alguma coisa, ela falou, aí o rei perguntou, Rainha Esther, te pergunto de novo, o que você quer? Que ele perguntou a primeira vez. O que você quer que eu te dê? O que você quer que eu te faça? Se você quiser, te dou até metade do meu reino. Né? Aí, tá daqui, dali, e aconteceu que, quando ele foi dormir, na terceira vez que eles se reuniram, que ele foi dormir, olha só, Deus mostra
para o rei Artaxerxes o quê? Mardoqueu era o cara que entregou os dois lá. Ele ouviu e falou assim, olha, esse cara merece ser honrado. Quem que vai honrar ele? Fizemos alguma coisa por Mardoqueu, que, né, me ajudou, me denunciou lá a tramóia contra mim, desculpa a expressão, que denunciou a tramóia contra mim? Não, nós não fizemos nada. Não, então nós precisamos fazer. Aí chamou Ramã. Olha só, é Ramã com raiva do Mardoqueu. Eu achei maravilhoso quando eu leio isso. Eu falo, meu Deus é maravilhoso. Ainda que as pessoas achem que a coisa está ao contrário, Deus está fazendo tudo se tornar lá na frente em prol, né, daqueles que o buscam, né? Deus é maravilhoso. Aí vai e chama Ramã e falou bem assim, Ramã, o que você acha de um camarada mais importante do reino? O que eu deveria fazer por ele? Aí ele falou assim, opa, deve ser eu, porque eu sou mais importante aqui. Você deveria colocar na cabeça dele o brasão, a coroa, né? Você deveria colocar o manto, que era azul e branco e tal, botar no cavalo real e sair pela cidade, né, desfilando e tal e tudo mais. É mesmo? Aí ele falou com o Ramã, é mesmo? Então chama lá o Mardoqueu e bota ele no cavalo lá, e você vai levar ele lá, rapaz, para que aquilo? A pessoa humilhou o cara ainda, né? Humilhou o outro ainda, né? Foi humilhado, né? Foi humilhado ali. Ele pegou e vai passear com ele na cidade, e quando chegou em casa, chegou com a cara, e aí ele falou, a rainha Esté, depois que passou isso tudo, a rainha Esté vai e fala com o rei. Falou assim, olha, Ramã está tramando contra o meu povo. Falou assim para ele, que é um povo dela, porque ela é judia, né? Aí foi onde ela se declarou. No início não, mas ela falou, o rei está tramando contra o meu povo. Está tentando matar a mim, está tentando matar o meu povo, Mardoqueu, etc. e tal. Rapaz, aí o rei se enfureceu. Chama ele. A própria forca que Mardoqueu fez, você viu, sabe para quem? A própria forca que Ramã fez para matar Mardoqueu, de 20 metros de altura, você viu, sabe para quem? Para ele ser enforcado lá. Levaram ele para ser enforcado. Você está vendo? Coisas, né, improváveis se tornando prováveis. Aquilo que parecia impossível para os nossos olhos, Deus faz isso aqui, ó. Num piscar de olhos, ele faz, rapaz, mudar tudo. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. Não devemos jamais perder essa confiança que nós temos em Deus. Jamais de buscar esse Deus. Porque às vezes a gente pode achar que a gente está no fundo do poço. A gente pode achar que as coisas estão difíceis, que não está acontecendo. Mas Deus está agindo em secreto ao nosso favor. Ore, busque ao Senhor, entenda qual é o propósito, o que Ele quer falar ao seu coração, o que Ele quer falar nos nossos corações. Segundo ponto, nunca recue diante de lutas. Maior é o que está conosco. Amém? Mardoqueu, ele recuou de forma alguma. Ele correu lá pedindo misericórdia ao rei. Não, ele foi a quem? Ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo, o Criador. Ele foi diante dele, ele rasgou as suas vestes, ele sujou-se de cinza, encheu de cinza, se humilhou diante de Deus, rasgou o seu coração, abriu a sua voz, falou para ele, Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor ouviu e atendeu a sua súplica. Depois daquele dia, depois de que tudo isso tenha acontecido, Mardoqueu foi honrado sempre no reino, né? E ainda sempre foi honrado no reino, ficou honrado no reino por ter feito aquilo ali. Porque era um cara íntegro, era um cara que não negociava os seus valores, era um cara que não fugiu da luta, não correu das lutas, né? Não recuou diante das lutas, mas ele esteve ali, sempre diante de Deus, buscando a presença de Deus. Uma coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite, igreja. Não recue diante das lutas. Ainda que a luta possa parecer impossível, ainda que possa parecer difícil, ainda que possa ser dolorido às vezes, passar no processo, mas nós precisamos passar e entender sempre no nosso coração, nas nossas vidas, que Deus está no controle de tudo. Não é as minhas mãos, não é o que eu sei, não é o que eu faço, de forma alguma, mas é Deus que está no controle de tudo isso. Então, o texto fica assim, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal na região celestial. Está lá em Efésios 6:12. Meu irmão, a minha luta não é contra você.
A minha luta não é contra minha irmã, contra meu irmão, não é contra isso. Eu recebi uma mensagem hoje, não vou citar a fonte nem nada, de que ela estava passando por uma luta muito grande, né? A área de batismo, essas coisas, não é difícil, não é fácil. Porque o que acontece? Vai chegando, vai se aproximando, o inimigo ele fica furioso. Ele quer fazer o quê? Ele está ali, né, doido, querendo tragar, querendo destruir, tirar alguém da presença. E o que acontece? É oração, jejum e oração, fortalecimento. E essa pessoa me mandou uma mensagem hoje, era 7 horas da manhã. Falei, não, meu irmão, agora vamos entrar em oração, Conversamos. Graças a Deus ele entendeu o processo, o que estava acontecendo, né? A armadilha do inimigo, que o inimigo estava armando. E louvado seja Deus, vamos seguir em frente. Veja bem como o inimigo arma essas armadilhas, né? Se nós temos a unção do santo, diz a palavra de Deus, nós podemos ver tudo isso aí, né? Não vou dizer que é uma visão do olho de Tandera, nós vemos além do alcance, né, da nossa visão, mas é visão espiritual, é você entender, né, que o que habita em você, o que habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Cadê? Cadê ele agindo nas nossas vidas, né? Cadê ele transbordando nas nossas vidas? Na questão de entender o que é cilada, como diz a história, o que é de Deus e o que não é, né? Separar essas situações, porque as situações sempre vão acontecer. O terceiro ponto e último, os planos de Deus, eles são infalíveis. Não adianta, gente, não adianta. Você pode causar qualquer artimanha, o inimigo pode vir com qualquer artimanha, mas os planos de Deus, eles são falíveis. Se ele tem um plano para a sua vida, ele vai cumprir, ele vai fazer, né? Eu lembro que a recuar da batalha, eu até lembrei que agora no segundo, eu nem ainda fechei o segundo, mas o segundo ponto, que não recuar da batalha, o que acontece? Quando Geazim e Eliseu estavam naquele vale lá, e que vinha aquele exército gigante, né? Eliseu, o homem de Deus, Geazim estava ali do lado, e ele falou, mas meu Senhor, é muita gente, eu não consigo, nós não vamos conseguir dar conta. Eu estou falando aqui no popular, né? A grosso modo, do meu jeito, né? Eu estou aqui tremendo de medo, né? Tipo assim, olha lá, um exército gigante. Aí ele falou o quê? Senhor, abre os olhos do moço para que ele possa ver. Ou seja, o exército de Deus era maior que estava em redor, o exército de Deus era maior do que o exército que estava ali naquela terra ali. Por isso que Eliseu estava tranquilo. Estava tranquilo por quê? Porque ele viu, porque Deus falou, porque Deus mostrou. Por quê, que era isso? Intimidade com Deus, busca com Deus, perseverança. Ou seja, nós só vamos entender o processo de Deus nas nossas vidas se nós buscá-los. Se nós orarmos, se nós lermos a palavra de Deus, eu falo sempre com o pessoal lá, o pessoal que está fazendo a sala de batismo, não adianta, nós só se alimentamos espiritualmente se nós lermos a palavra, se nós orarmos, se nós buscarmos ao Senhor, se nós entregarmos as nossas vidas diante dEle, porque sem fazer isso, nós vamos continuar, nós vamos estar seres mortos espiritualmente. É isso que nos alimenta, é isso que nos fortalece, é isso que faz com que nós possamos sentar e falar das maravilhas de Deus, né? Possamos fazer isso com outras pessoas que não conhecem a Deus ainda, não conhecem a Cristo ainda. E nesse terceiro processo que eu falei, terceiro plano, né, que os planos de Deus, os planos de Deus são infalíveis, ou seja, não falham, jamais vão falhar, né? Eu posso falhar, você pode falar que nós somos humanos, somos falíveis, mas Deus, ele é infalível, ele é infalível. Eu gosto desse texto quando ele fala lá em Isaías 55, 8, 9, se não me falha a memória, 55, 8, 9, isso mesmo, está aqui. Pois os meus pensamentos não são o pensamento de vocês, nem os meus caminhos, os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os seus pensamentos do que os meus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Olha só, nós somos, né? Eu falo assim que nós vivemos no tempo cronológico, né? Deus é atemporal. O pensamento nosso não é o pensamento de Deus. Ele nos ama, Ele nos criou. Aquele que se achega a Ele, aquele que busca Ele, Ele tem sempre aquele cuidado, né? De estar ali, sempre nos orientando, nos levando por caminhos, né? Pelas águas tranquilas, pelos pastos verdejantes, como diz ali o Salmo 23. Mas nós precisamos de uma coisa: entender, às vezes, o processo de Deus, o pensamento de Deus, a visão além de pensar somente no que está aqui.
algo que pode acontecer, se eu quero intimidade com Deus, se eu quero ouvir mais Deus falando na minha vida, se eu quero ser usado por Deus para trazer mais vidas, para buscar, a gente fala assim que é para ganhar mais vida, né? Nós não ganhamos ninguém, gente. Pelo contrário, nós somos só gente. Você sabe por quê? Você que convence, sou eu que convenço, Alex? O homem do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Você é um agente. Né? É como o pastor falou aqui domingo, você é um missionário, uma pessoa em potencial, para poder ir lá e ganhar vida, para poder você falar no amor de Deus. Aí a Bíblia fala que a fé vem pelo quê? Ouvir. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus, né? Porque pela graça sois salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí, ó, que maravilha. Nesse meio desse reboliço todo, nós somos o que, Elizabeth? Não somos nada, né? É Deus o que faz tudo. Nós só somos vasos, como diz o pessoal aí, nós somos vasos, usados por Deus para que outras vidas venham a entender o processo de Deus na vida delas. Eu estou lá sentado sempre, graças a Deus, louvado seja Deus. Eu tenho sentado com o pessoal do batismo, tenho conversado, aula a semana toda, às vezes, graças a Deus que eu tenho uma esposa maravilhosa que me entende, ela está lá no quarto, eu estou lá na sala, porque eu estou em videoaula com o pessoal lá, e estou conversando com eles, e eu sinto assim que um brilho nos olhos das pessoas chorando, ouvindo a mensagem do Evangelho. Aquilo é gratificante, saber que Deus está te usando, não é para a glória minha, não é para a glória dele, porque é para ele, é por ele, né? Eu falo, Senhor, quem sou eu para que o Senhor me use para fazer alguma coisa, né? Assim como os servos do Senhor falaram, porque jamais, se você vai se engrandecer diante do reino do céu, você vai ser humilhado. A Bíblia fala sobre isso, né? Nós devemos nos humilhar no sentido de sentir, né? Sermos humildes diante de Deus para que Deus possa usar você, né? Se colocar na presença dele. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu quero ser usado. Mas para mim ser usado, eu preciso orar, falar com Deus, jejuar, buscar a sua presença, querer ouvir Deus falar na minha vida, né? Querer gastar o meu tempo para poder ajudar outras vidas também a conhecê-lo, né? A caminhar outras vidas, né? Louvado seja Deus pela vida da Vera Lúcia ali também, né, Vera? Que vai estar passando pelo batismo, né? Louvado seja Deus e por outros tantos que estão lá fazendo, né, a aula de batismo. Isso é gratificante. A Tainá também está aqui, desculpa, a Tainá está aqui na frente também, né? Já acabou o estudo, louvado seja Deus pela vida dela, de todas elas que já passaram também, né, Julinha? Também que vai batizar. Bênção, louvado seja Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E a minha oração é Deus, sabe qual que é? Que Deus fortaleça vocês cada vez mais. Que vocês cresçam em graça, em conhecimento, e Deus frutifique a vida de vocês. Como eu falo para vocês, eu quero um dia estar sentado ali em cima, ver vocês aqui pregando, ou então dirigindo uma célula, fazendo uma coisa, e meu coração vai estar feliz da vida, falar, nossa, eu pude contribuir, né, com aquela vida para que ela pudesse crescer na graça, no conhecimento, e estar ali hoje, servindo ao Senhor e falando desse amor de Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E o processo que a gente possa entender nas nossas vidas, sempre esse, né? Que princípios e valores nós não negociamos com nada, de forma alguma, né? Não negociamos princípios e valores. Esse pelo menos é o meu processo, não negociar princípios e valores, ainda que possa cortar na minha carne, ainda que possa cortar na minha vida, mas não tem problema, não esquenta a cabeça com isso, mas aprenda a fazer isso, não negocie princípios e valores, porque Deus tem muito mais para vocês, quando você se coloca como servo dele, como alguém que quer servi-lo de verdade, em verdade e em espírito, né? Como diz ali, como ele falou para a mulher samaritana lá no poço lá. É assim que nós louvamos a Deus, é assim que nós adoramos ao nosso Deus, em verdade e em espírito. Amém? Eu gostaria de orar nesta noite, e nessa oração, né, não fique constrangido não, vou orar pela Dani também, que a Dani está fazendo aniversário hoje. Pode não, Dani? Não, tá sim, pode parar com isso. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, pode ser, Dani? A igreja vai orar por você também. Oi? Vamos orar? Deixa eu colocar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus pela vida da Dani. Ó Deus soberano, Deus bendito, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra jamais volta vazia, Pai.
Nós entendemos isso, ó Deus. Mas antes, ó Deus, ela vai atingir aqueles corações, ó Deus, que precisam ouvir do Teu amor, Pai, e necessitam, Senhor, transformação, ó Deus. Porque é a Tua palavra, Deus, que transforma nossas vidas, Pai. É o Espírito Santo que nos convence, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Obrigado, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo nesta noite, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Quero apresentar também, Senhor, a vida da nossa irmã Dani, ó Deus. Nossa amada irmã, Pai, que Deus continue abençoando, o Senhor continue abençoando, derramando graça, bênção sobre a vida dela, ó Deus, muita saúde, Pai, muita paz, Senhor, e acima de tudo, ó Deus, muita sabedoria, Pai, para que ela possa, Senhor, conduzir, Senhor, a sua casa, a sua família, ó Deus, e ser cada vez mais abençoada por Ti, Senhor. Esse é o desejo do meu coração e o desejo de toda a igreja aqui, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus nós te pedimos, Pai, e desde já te agradecemos por tudo, Senhor. Não só hoje, mas sempre. Amém.